Introdução. Tudo começou em 1997, quando eu desfrutava férias com minha esposa, Wendy. Ela estava adormecida, sentada no banco do carona do carro, respirando suavemente, próxima a mim, enquanto eu dirigia pelas incríveis paisagens dos Alpes suíços. Foi ali que eu ouvi distintamente a voz do Senhor dentro de mim. Não era uma impressão do Espírito, era uma voz, e eu ouvi claramente Deus me dizer: Filho, você não está pregando a graça. Eu disse: Como assim, Senhor? Isso é um golpe baixo. Isso é um verdadeiro golpe baixo. E acrescentei: Eu sou um pregador da graça. Tenho sido um pregador da graça durante anos e, assim como muitos pregadores, prego que somos salvos pela graça. Deus disse: Não. Toda vez que você prega a graça, você a apresenta misturada com a lei. Você se esforça para contrabalançar a graça com a lei, como muitos pregadores. E no momento em que equilibra a graça, você a neutraliza. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Você não pode colocar a graça e a lei juntas. Ele prosseguiu: Filho, muitos pregadores não estão pregando a graça do modo como o apóstolo Paulo o fazia. E então Deus encerrou a conversa enfaticamente com esta sentença que revolucionou o meu ministério. Se você não pregar a graça radicalmente, a vida das pessoas nunca será radicalmente abençoada e radicalmente transformada. Aquela palavra poderosa vinda do Senhor me sacudiu e percebi pela primeira vez que eu realmente estava pregando uma mensagem de uma graça que era temperada com a lei. Eu retornei à minha igreja com um forte mandato do Senhor e comecei a pregar a graça radicalmente. Naquele tempo, nossa congregação atingiu um nível de frequência de cerca de 2.000 pessoas. Desse modo, pouco depois do meu encontro com o Senhor nos Alpes suíços, começamos a experimentar um crescimento explosivo da igreja. Ano após ano, e pela graça do nosso Senhor, mais de 15.000 pessoas frequentavam nossos cultos naquele primeiro domingo de 2007. O Senhor confirmou sua palavra, não somente no crescimento de nossa congregação, mas também na impressionante transformação de milhares de vidas preciosas, quando expostas à pregação radical da graça. Ao longo dos anos, tenho tido o privilégio de testemunhar restauração de casamentos, cancelamento sobrenatural de dívidas, curas milagrosas, e também tenho tido o privilégio de sentir a alegria de ver os filhos de Deus libertados de vícios destrutivos. Nos últimos anos, o Senhor também tem aberto portas para que eu pregue o Evangelho da Graça em países como Noruega, Holanda, Inglaterra, Canadá, Austrália, Tailândia e Indonésia. Também iniciamos uma transmissão pela TV nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e em Uganda. A resposta para o que eu chamo de revolução do Evangelho tem sido tremenda. Recebo testemunho após testemunho de como indivíduos são libertados da escravidão da lei e hoje estão vivendo e usufruindo das verdades da nova aliança e das promessas que Jesus comprou com seu próprio sangue. Você pode imaginar como este livro ardeu em meu coração por muitos anos até hoje. Se há um livro que eu quero escrever desse lado do céu, é este livro aqui. E fico muito feliz por você tê-lo nas mãos. Creio que ele irá tocá-lo e transformá-lo.
O que o Senhor me disse cerca de 10 anos atrás sobre como vidas jamais seriam radicalmente abençoadas e radicalmente transformadas sem a pregação radical da graça ainda está ecoando fortemente em meu coração. Este livro, portanto, é sobre ser radicalmente transformado por sua graça e somente por sua graça. Neste livro você vai descobrir o segredo do agir de Deus para que você reine em vida, naturalmente, sem esforço próprio. O homem desenvolveu muitas estratégias, metodologias, técnicas e táticas para atingir o sucesso pessoal. Apenas dê uma olhada para as livrarias hoje em dia. Na verdade, você pode estar em uma delas agora mesmo. Se estiver em uma, aproveite para dar uma olhada ao redor. O que vê? Provavelmente uma enorme seleção de livros de autoajuda. Deixe-me declarar-lhe que há um modo mais elevado para alcançar o sucesso na vida do que o de depender dos esforços próprios. A Bíblia diz, bem no primeiro versículo do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Assim, do mesmo modo que há conselho nos recursos dos ímpios, há um modo mais elevado para o crente. Por que depender de autoajuda quando você pode ter acesso direto à ajuda de Deus? O nome de Jesus em hebraico, Yeshua, simplesmente significa Salvador. Vamos chamar a Ele para nos salvar, em lugar de depender de nossas próprias capacidades para salvar a nós mesmos. Infelizmente, há muitos crentes que não clamam ao seu Salvador porque acreditam na mentira de que não têm direito de fazer isso. Há crentes que pensam que seus erros os desqualificam para pedir ajuda a Deus. Alguns até mesmo acreditam que recebem ajuda apenas parcial do Senhor, porque não têm frequentado a igreja regularmente. Não têm lido a Bíblia suficientemente ou orado o bastante. Meu amigo, quando você está se afogando, não precisa de um professor de natação para ensinar-lhe os movimentos corretos necessários para nadar e se salvar. Você não precisa de uma lista de faça isso e não faça aquilo. Você precisa de um Salvador que mergulhe destemidamente na água para salvá-lo, sem considerar o que você sabe ou não, o que faz ou não. Você não pode despertar por meio de suas próprias obras o desejo de salvar você. Isso acontece pela graça de Deus. Vamos começar a reconhecer que por nossa própria força e por nós mesmos não podemos e não temos a capacidade de nos salvar. Em essência, nós tínhamos um débito que não podíamos quitar, mas Jesus, na cruz, o pagou com a própria vida. Um débito que não era dele. Tudo foi completamente realizado pelo esforço de Jesus e pelo feito de Jesus. Nossa parte é acreditar nele e receber tudo o que ele conquistou em nosso lugar. Soa ridiculamente simples, unilateral e injusto? Bem, meu amigo, é exatamente isso que a graça faz. Graça. Só é graça quando é imerecida, não resultante do seu trabalho e não por mérito. Você está pronto para ser tremendamente abençoado e transformado pela graça de Deus e para desistir de seus próprios esforços em ter sucesso, plenitude e uma vida vitoriosa? Creio que assim que você começar a trilhar esta jornada de descoberta da graça radical de Deus, sua vida jamais será a mesma. Meu amigo, você é alguém destinado a reinar.